Vamos lá, boa tarde. Continuando as nossas aulas, só que agora com português, iniciando a apostila 4, né? Vamos aqui, segundo o nosso cronograma, até a questão 13, tá bom? Como estava programado para esta terça-feira. Então vamos lá, língua portuguesa. Leia o texto abaixo, vocês vão começar lendo esse textinho aqui, ó, Cuidando da Terra, né? Vão ler para responder as questões. Questão número 1. Marque a opção que corresponde ao assunto principal do texto. Do que o texto está falando? Letra A, está falando da conservação das matas? Está falando da conservação dos rios? Da conservação do solo? Ou a conservação do meio ambiente em geral? Do que ele está falando? Marca um xizinho aí. Questão número 2. Observando a imagem, percebe-se que o nosso planeta Terra está sofrendo. Observa a imagem, ó. Tá vendo? Olha tudo que está em volta, analisa o que ele está querendo dizer. Então, percebe-se que o nosso planeta está sofrendo. Releia o texto e analise a imagem abaixo com atenção. Então, volta lá no texto, relê. Ah, tio, preguiça. Não, tem que voltar. Volta no texto, relê, observa a imagem. O que são essas fumacinhas aqui? Ó? Isso aqui embaixo é o que? É lixo? O que é isso? O que dá a entender? Aí lá, ó, a seguir, escreva quais problemas ambientais o texto e a imagem apresentam. Quais os problemas do meio ambiente que tanto o texto quanto a imagem vem apresentar. Vocês vão escrever aqui. Ah, eu não quero que só que, por exemplo, eu não quero ver que só escrevam uma palavra só, não. Não, eu quero que vocês descrevam, ó, o texto e a imagem apresentam alguns problemas ambientais, como tananã, tananã, tananã. Vão escrevendo, tá bom? Questão número 3. Ah, tá. Tem um outro textinho aqui que vocês vão ler. Ó, leia o texto abaixo com atenção. Vocês vão ler esse textinho para responder aí a questão 3 em diante. O texto inicia afirmando que a água é muito importante para a vida no planeta. Explique essa afirmação. Por que a água é muito importante para a vida no planeta? Vocês vão escrever. Questão 4. Segundo o texto, por que a maior parte da água do nosso planeta não é adequada ao consumo humano? Por quê? O que o texto diz? Vão escrever aqui na número 4. Questão 5. Onde é encontrada a água boa para o consumo da humanidade? Também está no texto, é só vocês olharem. Questão 6. Apresente, de acordo com o texto, duas atitudes que podemos ter em nossas próprias casas para preservarmos a água. Duas atitudes que você pode fazer na sua casa, que cada um pode fazer na sua casa para preservar a água. De acordo com o texto. Leu como diz o texto e escreve ali. Questão 7. Se a água é um líquido precioso para o ser humano, podemos dizer que ela pode ser utilizada à vontade? Pode ser utilizada apenas por quem paga a conta de água? Porque ela pode-se dizer que ela devemos utilizá-la com sabedoria e economia, e que pode-se dizer que devemos vendê-la, pois ela é preciosa e podemos ganhar dinheiro com ela? E aí? Qual é a opção mais correta? E, aliás, a única correta, né? Só tem uma correta. Questão 8. É hora de aprender que esse é um bem finito. A expressão significa... O que é essa expressão? É hora de aprender que esse é um bem finito. A expressão significa o quê? Que sempre existirá água. A água é um líquido a água é um líquido que terá fim. Economizar é importante ou a água nunca acaba? E aí? O que é finito? Lembra? Finito é o contrário de infinito. Sempre quando a gente fala o número, vamos supor, o numeral 1, 2, 3, os números têm fim? Você consegue chegar... Qual é o último número? Não tem. Porque ele é infinito. Não é assim? Porque você pode contar até 100, até 200, até 1 milhão e sempre vai ter um número. Porque ele é infinito, não acaba.
Agora, quando eu falo ali, ó, é hora de aprender que esse é um bem. Esse é um bem. Que bem que ele está falando? Da água. Ele é um bem finito. Então, o que, que ele está querendo dizer? É só vocês marcarem. Leia o texto abaixo. Aí tem um outro textinho aqui falando de lixo, olha lá o título. E aí vem para a questão 9. Você sabe o que é feito com o lixo que é produzido na sua casa? Escreva abaixo o destino desse lixo. Caso não saiba, pergunta a alguém da sua família. Então você vai escrever aqui na questão 9, vai perguntar a alguém da sua família o que é feito com o lixo da sua casa. Quando você vai lá, aquele lixinho que você usou e jogou lá no lixo, depois, o que é feito com ele? Ele não fica lá para sempre. Então, pergunta a alguém aí da sua casa e escreva aí na questão 9. Questão 10. Segundo o texto, qual é a principal causa do aumento dos resíduos sólidos no mundo? O que tem feito aumentar os resíduos sólidos no mundo? É só ler lá no texto e escrever na questão 10. Questão número 11. De acordo com as informações do texto, o grande problema das cidades é... Qual é o grande problema das cidades? A separação do lixo, a reciclagem do lixo, a produção do lixo ou a decomposição do lixo? E aí? É só você ler o texto e marcar. Questão número 12. Explique o que acontece quando o lixo é chegado nos terrenos baldios e locais públicos. É só vocês lerem e responder. O que acontece quando ele chega nos terrenos baldios e nos locais públicos? E, por fim, questão 13. Segundo o texto, qual é a quantidade de lixo produzido por cada pessoa? E aí? Tá no texto também, é só marcar, ler e marcar. Ok? Muito fácil essas questões, todas elas praticamente de interpretação. Voltem no texto sempre que for necessário. Não lê uma vezinha, ou tem gente que tem costume de ir direto para as perguntas e tentar achar a resposta. Não, vocês precisam ler o texto antes, para quando você chegar na pergunta, você lembrar, opa, isso eu vi lá no texto, tá bom? Então façam as questões, leiam quantas vezes forem necessárias o enunciado, os textos, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta. Não é preciso vocês saírem correndo para fazer a apostila inteira. A próxima aula que nós vamos continuar, tanto com português quanto com matemática, é na próxima segunda. Por quê? Quarta-feira é a aula da tia Hilda, quinta-feira do tio Wagner e sexta-feira do tio Marcos. Então, o que eu peço para vocês? Se vocês deixarem para irem fazendo comigo junto, toda segunda e terça, quando eu forem postando os vídeos, nós vamos fazendo devagarzinho. Vocês não vão precisar ficar correndo, fazendo as coisas de qualquer jeito e muitos errando. E aí, se tiver alguma dúvida, você vai perguntar e eu vou te responder. Nós vamos terminar o mês de julho com todo mundo com a apostila totalmente feitinha, pronta e sem dúvida nenhuma. Tá bom? E aí... Se vocês quiserem, tio, mas é porque eu faço, aí eu fico querendo fazer alguma atividade. Faz a atividade do Classroom que eu indiquei, né? Aquela atividade que está lá no nosso cronograma, tá bom? Qualquer dúvida, então, é só vocês me chamarem. Valeu!